O desconforto que você não sabia explicar. Você já se pegou aceitando algo que minutos antes você tinha certeza absoluta de que não aceitaria? Já sentiu aquele incômodo estranho depois de dizer sim, como se algo estivesse fora do lugar, mas sem conseguir apontar exatamente o quê? Talvez tenha sido no trabalho, talvez em uma compra, talvez em um relacionamento, ou até dentro da própria família. Você pensa, bom, pelo menos não foi tão ruim quanto poderia ser. E é exatamente aí que mora o problema. Porque essa sensação de alívio, esse pensamento automático de comparação, não surge por acaso. Ela pode ter sido induzida. Existe uma técnica psicológica muito antiga, extremamente eficaz e amplamente usada para influenciar decisões humanas sem confronto direto. Uma técnica que explora a educação, empatia, culpa e necessidade de aprovação. O nome dela é efeito da porta na cara. E quando você entende como ela funciona, muitas situações do seu passado começam a fazer sentido. Conversas que antes pareciam normais passam a revelar um padrão. E decisões que você acreditava terem sido totalmente suas ganham uma nova interpretação. Neste conteúdo, você vai entender como essa técnica funciona, por que ela é tão poderosa, onde ela é usada e, principalmente, como se proteger para não cair nesse tipo de manipulação emocional. O que é o efeito da porta na cara? Imagine a seguinte situação. Alguém se aproxima de você com um pedido exagerado. Algo que exige demais do seu tempo, do seu dinheiro ou da sua energia emocional. Você analisa rapidamente e diz não. A recusa parece óbvia, até necessária. Mas logo em seguida, essa mesma pessoa volta com um segundo pedido. Menor, mais simples, muito mais razoável. E você aceita. O efeito da porta na cara funciona exatamente assim. O primeiro pedido não existe para ser aceito. Ele existe para preparar o terreno. Quando você recusa algo extremo, o segundo pedido parece uma concessão, quase um favor que a outra pessoa está fazendo a você. E, socialmente, fomos ensinados que concessões devem ser retribuídas. Mesmo que essa concessão nunca tenha sido real. O cérebro não avalia o segundo pedido de forma isolada. Ele compara. E nessa comparação, o pensamento crítico enfraquece. Você não está dizendo sim porque realmente quer. Você está dizendo sim porque, em contraste, aquilo parece aceitável. Por que essa técnica funciona tão bem? A força do efeito da porta na cara está em um princípio psicológico básico: a reciprocidade. Desde cedo aprendemos que, quando alguém cede, ajuda ou flexibiliza, devemos fazer o mesmo. Isso mantém relações sociais funcionando, mas também abre espaço para a exploração. Quando o primeiro pedido é recusado, o manipulador apresenta o segundo como se estivesse abrindo mão de algo, mesmo que desde o início o verdadeiro objetivo fosse apenas o segundo pedido. Além disso, existe o fator emocional do alívio. Depois de se defender de algo que parecia pesado, o corpo relaxa, e é nesse momento que a decisão acontece. O cérebro pensa, isso é bem melhor do que aquilo. E para por aí. Não há análise profunda, não há reflexão sobre limites pessoais. A comparação substitui o julgamento. É por isso que essa técnica funciona mesmo com pessoas inteligentes, experientes e bem informadas. Ela não ataca a lógica, ela contorna. Onde a manipulação acontece e os danos emocionais. O efeito da porta na cara é usado em vendas, negociações, política, ambiente corporativo e de forma ainda mais perigosa em relacionamentos pessoais. Em relacionamentos, ele pode aparecer como pedidos emocionais exagerados, seguidos de exigências menores, mas constantes. No trabalho, como demandas fora da sua função que vão sendo normalizadas aos poucos. Na família, como cobranças que se repetem até você ceder por cansaço. O problema é que, com o tempo, essa dinâmica gera culpa. Você começa a sentir que sempre deve algo,
que negar é ser ingrato, que impor limites é ser egoísta, e isso corrói a autoestima. Pessoas expostas constantemente a esse tipo de manipulação desenvolvem ansiedade, dificuldade de dizer não, medo de conflitos e sensação permanente de dívida emocional. Tudo isso sem perceber que o jogo nunca foi justo. A melhor defesa contra o efeito da porta na cara é simples, mas exige consciência. Avalie cada pedido de forma isolada. Não compare com o que veio antes. Compare com seus próprios limites. Pergunte a si mesmo: se esse fosse o único pedido, eu aceitaria? Isso faz sentido para mim? Estou dizendo sim por vontade ou por alívio? Outra estratégia poderosa é ganhar tempo. Manipulação emocional depende de decisões rápidas. Quando você diz que vai pensar, você quebra o ritmo da técnica. E, acima de tudo, entenda: dizer não não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa consciente. O efeito da porta na cara só funciona quando você não sabe que ele existe. Quando a consciência entra em cena, a manipulação perde força. Se esse conteúdo fez você refletir, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Conhecimento não é desconfiança, é liberdade.